Ingrid sempre foi a filha perfeita. Formada em administração, trabalhando na empresa da família, obediente. Mas quando seu pai, Roberto Almeida, um poderoso empresário do setor imobiliário, anuncia que ela deve se casar com Leonardo Ferreira, filho do sócio majoritário da empresa, o mundo dela desmorona. O casamento é a condição para salvar os negócios da família de uma crise financeira devastadora. Ela tem 3 meses para conhecer o noivo arranjado e caminhar até o altar. O problema: Leonardo parece detestá-la tanto quanto ela o detesta. Ingrid Almeida, 27 anos, vê sua vida virar de cabeça para baixo quando descobre que seu casamento foi negociado como parte de um acordo empresarial. Leonardo Ferreira, 30 anos, herdeiro arrogante e workahólico, também foi forçado ao matrimônio pelo pai para amadurecer e assumir maior responsabilidade nos negócios. O que começa como uma convivência tensa e repleta de discussões se transforma gradualmente em algo inesperado. Entre jantares forçados, sessões de terapia pré-nupcial e a pressão de 2 famílias poderosas, Ingrid e Leonardo descobrem segredos obscuros sobre o verdadeiro motivo do casamento arranjado e precisam decidir se lutarão por sua liberdade ou se renderão ao que pode ser o amor mais improvável de suas vidas. Antes de continuar, gostaria de pedir para você, que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu gostei e comente de que cidade você está nos assistindo. Continuando, a noite estava particularmente fria quando Ingrid foi chamada ao escritório do pai. Roberto Almeida nunca a convocava para conversas no escritório de casa. Aquele lugar era reservado apenas para assuntos sérios de negócios. Seu coração já estava acelerado antes mesmo de abrir a porta de mogno escuro. "Senta, Ingrid!" A voz do pai era mais grave que o normal. Ela obedeceu, observando o homem de 58 anos que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos meses. Ao lado dele, sua mãe Helena estava pálida, as mãos entrelaçadas sobre o colo. "A empresa está em sérias dificuldades financeiras." Roberto começou sem rodeios. "O investimento no projeto da Zona Sul falhou. Perdemos quase tudo." Ingrid sentiu o ar faltar. A Almeida Empreendimentos era a vida do pai, construída ao longo de 35 anos. "Existe uma solução", ele continuou evitando o olhar da filha. "Arnaldo Ferreira, meu sócio, propôs uma fusão completa das empresas. Ele injetará capital suficiente para nos salvar." "Isso é ótimo, pai! Então..." "Tem uma condição." As palavras saíram como pedras. "Você precisa se casar com Leonardo, o filho dele." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ingrid olhou para a mãe, esperando que ela protestasse, que dissesse que aquilo era loucura. Mas Helena apenas desviou o olhar, lágrimas escorrendo silenciosamente. "Você está brincando." Ingrid finalmente conseguiu falar, a voz saindo trêmula. "Estamos em 2025, não no século XIX. Isso é medieval." "É a única saída", Roberto insistiu, e pela primeira vez Ingrid viu desespero nos olhos do pai. "Se não aceitarmos, perderemos tudo. A empresa, esta casa, nossa reputação, 200 funcionários ficarão desempregados. E eu? E minha vida? Meus sonhos?" Ingrid estava de pé agora, as mãos tremendo de raiva e medo. "Você sempre soube que faria parte dos negócios da família. Fazer parte dos negócios não é a mesma coisa que ser vendida como mercadoria." As semanas seguintes foram um pesadelo surreal. Ingrid tentou de tudo, procurou advogados, considerou fugir, implorou aos pais. Mas a cada dia via o peso da situação nos ombros curvados do pai, nas olheiras profundas da mãe. A culpa a consumia tanto quanto a revolta. Leonardo Ferreira apareceu pela primeira vez em um jantar formal entre as famílias. Alto, cabelos negros impecavelmente penteados, terno que provavelmente custava mais que o carro de Ingrid. Ele era insuportavelmente bonito, o que de alguma forma tornava tudo ainda pior. "Prazer", ele disse, apertando sua mão com força mecânica. Seus olhos castanhos escuros eram frios como gelo. "O prazer é todo seu", Ingrid respondeu com sarcasmo mal disfarçado. Durante o jantar, ficou claro que Leonardo estava tão entusiasmado com o arranjo quanto ela. Ele mal tocou na comida. Respondeu às tentativas de conversa dos pais com monossílabos
e checou o celular pelo menos 15 vezes. Então, Arnaldo Ferreira, um homem corpulento de bigode grisalho, tentou amenizar o clima. Vocês dois já começaram a planejar a cerimônia? Eu planejo estar o mais distante possível quando isso acontecer, Leonardo murmurou, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Ingrid sentiu uma mistura estranha de alívio e insulto. Pelo menos eles concordavam em algo. A terapeuta de casais, doutora Márcia, parecia determinada para encontrar alguma centelha de compatibilidade entre eles. Vamos começar com um exercício simples, ela disse na terceira sessão, ajustando os óculos de armação vermelha. Digam 5 coisas que admiram um no outro. Silêncio. Pode ser qualquer coisa, características físicas, traços de personalidade. Mais silêncio. Ela é pontual. Leonardo finalmente ofereceu, como se estivesse arrancando os próprios dentes. Que maravilha! Doutora Márcia anotou entusiasmada. Ingrid? Ele tem um carro bonito, ela respondeu com indiferença. Vocês podem tentar ser um pouco mais profundos? Podemos, Leonardo disse, mas não vamos. Apesar do começo desastroso, os pais insistiram que passassem tempo juntos, jantares semanais. Um fim de semana no interior, reuniões com o cerimonialista. Cada encontro era uma batalha silenciosa de vontades. Mas então, algo começou a mudar. Foi em um sábado chuvoso, quando foram forçados a escolher as alianças. A joalheria era luxuosa demais e a vendedora animada demais. Vocês fazem um casal lindo. Quanto tempo estão juntos? Cerca de 3 reuniões de negócios, Leonardo respondeu secamente. Ingrid surpreendeu a si mesma rindo. Era a primeira vez que ria genuinamente em semanas. Leonardo olhou para ela e, por um breve momento, algo mudou em sua expressão. A dureza suavizou. Aquela ali, Ingrid apontou para uma aliança simples, elegante. É perfeita. Tem bom gosto, Leonardo admitiu. Eu escolheria a mesma. Na saída da joalheria, a chuva tinha se transformado em tempestade. Eles correram para o carro, rindo enquanto se encharcavam. Dentro do veículo, Leonardo tirou o paletó molhado e Ingrid percebeu pela primeira vez a tatuagem que ele tinha no antebraço, coordenadas geográficas. O que significa? Ela perguntou antes de se conter. Leonardo hesitou, como se decidisse se deveria compartilhar. Onde minha avó nasceu, na Itália. Ela criou meu pai sozinha, sem nada. Construiu uma vida do zero. Ele passou a mão pela tatuagem. Meu pai nunca me deixa esquecer que sou fruto de trabalho duro, não de privilégios. Era a primeira coisa pessoal que ele compartilhava. Ingrid sentiu algo se movendo em seu peito. Empatia, talvez. Seu pai também te pressiona? Ela perguntou suavemente. Desde que me entendo por gente, nada que faço é bom o suficiente. Este casamento... Ele fez uma pausa. É mais uma das provas dele, para ver se sou homem o suficiente para assumir a empresa. Estamos os dois presos, então. Estamos. Eles ficaram em silêncio, ouvindo a chuva martelar no teto do carro. Algo havia mudado na atmosfera entre eles. Não era amizade, ainda não. Mas talvez fosse o início de uma compreensão mútua. 2 semanas antes do casamento, Ingrid descobriu algo por acidente. Ela estava no escritório do pai pegando uns documentos quando ouviu vozes alteradas vindo da sala de reuniões. Reconheceu imediatamente a voz de Arnaldo Ferreira. Roberto, você cumpriu sua parte. Meu filho vai se casar com sua filha. Agora quero o que é meu. Arnaldo, conversamos sobre isso. A fusão beneficia ambas as empresas. Fusão? Arnaldo riu, um som cruel. Você realmente acreditou nisso? Em 6 meses, a Almeida Empreendimentos vai ser completamente absorvida. Você vai trabalhar para mim se eu permitir que você fique. O coração de Ingrid gelou. Você me enganou. A voz de Roberto estava quebrada. Eu fiz negócios. Você estava desesperado, aceitou qualquer coisa, incluindo prostituir sua filha. Ingrid teve que cobrir a boca para não gritar. Com mãos trêmulas, ela gravou o resto da conversa no celular e saiu dali o mais rápido possível. Ela dirigiu direto para o apartamento de Leonardo, algo que nunca tinha feito antes.
Quando ele abriu a porta, de calça de moletom e camiseta, cabelos despenteados, ela simplesmente disse: "Precisamos conversar. Sobre seu pai." Leonardo a fez entrar e Ingrid mostrou a gravação. À medida que escutava, a expressão dele transformava-se de confusão para raiva fria. "Filho da mãe", ele murmurou quando terminou. "Ele está usando nós dois." "O que fazemos?" Ingrid perguntou, e percebeu que pela primeira vez estava perguntando a Leonardo como parceiro, não como adversário. "Não sei", ele admitiu, passando as mãos pelo cabelo. "Mas sei que não vou deixar ele destruir seu pai. Seja lá o que ele fez, não merece isso." Ingrid sentiu lágrimas picarem seus olhos. "Por que você se importa?" Leonardo olhou para ela. Realmente olhou. E Ingrid viu algo ali que a fez perder o fôlego. "Porque nas últimas semanas eu percebi algo," ele disse suavemente. "Você é a primeira pessoa que olha para mim e vê além do sobrenome. Que me trata como humano, não como um troféu ou uma decepção. E eu não quero que você sofra por causa da ambição do meu pai." O silêncio entre eles agora era diferente. Carregado. "Leonardo", ela começou, mas ele a interrompeu. "Eu sei, é loucura. Fomos forçados a isso. Mas em algum momento, nas últimas semanas, parei de ver isso como uma prisão e comecei a ver como uma possibilidade." Ingrid não conseguiu responder, porque ela sentia o mesmo, e isso a aterrorizava e emocionava ao mesmo tempo. Eles tinham um plano. Nos 5 dias antes do casamento, Leonardo e Ingrid trabalharam em segredo, reunindo evidências das práticas questionáveis de Arnaldo Ferreira, contratos fraudulentos, evasão fiscal, suborno. O homem tinha construído seu império sobre fundações podres. "Se entregarmos isso às autoridades, meu pai vai para a prisão", Leonardo disse na noite anterior ao casamento. Eles estavam no apartamento dele, cercados de papéis e laptops. "E você está disposto a fazer isso?" Ingrid perguntou. "Por você? Sim!" A resposta veio sem hesitação. "E pelo seu pai. E por todas as pessoas que ele prejudicou ao longo dos anos. Ele me ensinou que família é tudo, mas então provou que para ele, família é só mais um ativo nos negócios." Ingrid tocou o rosto dele, um gesto que tinha se tornado natural nas últimas semanas. "Não precisa fazer isso sozinho." "Eu sei." Ele cobriu a mão dela com a sua. "Pela primeira vez na vida, eu não estou sozinho." Mas quando chegaram ao escritório de advocacia na manhã seguinte, depararam-se com algo inesperado. Roberto Almeida estava lá, acompanhado de um homem que Leonardo reconheceu como fiscal federal. "Pai?" Ingrid estava confusa. "Ingrid?" Roberto parecia ter envelhecido ainda mais, mas havia determinação em seus olhos. "Eu não vou deixar você se sacrificar por mim. Passei as últimas semanas investigando Arnaldo e descobri coisas suficientes para acabar com ele. O Sr. Ferreira está sendo indiciado neste momento", o fiscal explicou, "por múltiplas infrações fiscais e fraude empresarial." Leonardo e Ingrid trocaram olhares atordoados. "Mas e a empresa?" Ingrid perguntou ao pai. "Vai ser difícil", Roberto admitiu. "Mas vamos sobreviver. Da forma certa desta vez." Ele olhou para Leonardo. "Sinto muito. Você não merecia um pai como Arnaldo." Leonardo engoliu em seco, processando tudo. "E o casamento?" Roberto e Helena trocaram olhares. "Vocês estão livres", Helena disse suavemente. "Sempre estiveram. Eu sinto muito, minha filha. Fui covarde. Deveria ter lutado por você desde o início." Ingrid abraçou a mãe, chorando. Livres. Eles estavam livres. Mas enquanto toda a atenção dos últimos meses se dissolvia, Ingrid percebeu algo estranho. Ela não sentia alívio. Sentia perda. A manhã do que seria o casamento amanheceu ensolarada. Ingrid acordou em seu quarto, olhando para o vestido de noiva que nunca usaria. A casa estava estranhamente silenciosa. Os convidados haviam sido avisados do cancelamento, o buffet foi desmarcado, as flores doadas. Ela deveria estar pulando de alegria. Sua vida estava de volta. Podia fazer o que quisesse, namorar quem quisesse, ser livre. Então, por que sentia esse vazio no peito? A campainha tocou às 10 horas da manhã. Ingrid desceu de roupão, esperando algum entregador.
Mas quando abriu a porta, seu coração parou. Leonardo estava lá, de terno. O mesmo terno que usaria no casamento. Ele segurava um buquê de lírios brancos, as flores favoritas dela. Ele tinha prestado atenção quando ela mencionou casualmente semanas atrás. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou sem fôlego. "Eu sei que estamos livres", ele começou. E Ingrid podia ver que ele estava nervoso, algo raro em Leonardo. "Não precisamos mais fazer isso. Não há contrato, não há pressão, não há nada nos obrigando." "Eu sei. Mas nesses 3 meses, algo mudou. Pelo menos para mim." Ele deu um passo à frente. "Você se tornou minha melhor amiga. A pessoa com quem quero compartilhar boas notícias. A pessoa que me faz rir quando estou estressado. A pessoa que eu penso antes de dormir e quando acordo." Ingrid sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. "Então eu vim aqui te fazer uma pergunta. Não porque alguém está me obrigando. Não porque há dinheiro envolvido. Mas porque eu quero." Ele se ajoelhou ali, na entrada da casa, e abriu uma caixinha. Dentro, a aliança simples que ela tinha escolhido meses atrás. "Ingrid Almeida, você aceita se casar comigo? De verdade desta vez?" Ela olhou para ele, para o homem que tinha sido forçado em sua vida e que, contra todas as probabilidades, tinha encontrado um lugar em seu coração. "Você é louco", ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Completamente. Estamos livres. Podíamos namorar normalmente, ter tempo, conhecer um ao outro sem pressão." "Eu sei, mas já te conheço. Conheço como você torce o nariz quando está concentrada. Como você canta mal no chuveiro. Como você é forte mesmo quando tem medo. Como você me faz querer ser uma pessoa melhor." Ele sorriu. "Além disso, o buffet já está pago." Ingrid riu. E então, sem pensar 2 vezes, ela disse: "Sim." Leonardo levantou-se num pulo, colocou a aliança em seu dedo e a girou, beijando-a como se fosse a primeira e última vez. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo como adolescentes. "Temos 4 horas para nos arrumar", ele disse. "Você está falando sério? Vamos fazer o casamento hoje?" "Por que não? Os convidados podem ser chamados de volta, o local está reservado e eu já estou vestido." Ele a olhou com aqueles olhos que ela tinha aprendido a ler. "A menos que você queira esperar." Ingrid pensou em todas as razões pelas quais deveria esperar. Pensou no quanto tudo aquilo era impulsivo e louco. Pensou em como começou odiando a ideia de casar com ele. E então pensou em como ele a fazia se sentir agora. "Me dá 2 horas para ficar linda", ela disse. "Você já está linda. Lisonjeador. Agora saia daqui para eu me arrumar." O casamento aconteceu às 15 horas, com metade dos convidados originais, aqueles que puderam ser avisados a tempo. Roberto caminhou com a filha até o altar com lágrimas nos olhos, desta vez de alegria. "Tem certeza?" ele sussurrou antes de entregá-la. "Mais certeza do que já estive de qualquer coisa", ela respondeu. Quando o juiz perguntou se aceitavam um ao outro, ambos responderam sim, sem hesitação. Não era o sim forçado de meses atrás. Era o sim de 2 pessoas que tinham escolhido estar ali. No brinde, Leonardo levantou a taça. Ao casamento arranjado mais bem-sucedido da história, que começou como prisão e terminou como libertação. Ingrid adicionou. E que nos ensinou que, às vezes, o que parece ser o fim de tudo pode ser apenas o começo de algo extraordinário. Enquanto dançavam a valsa, ela sussurrou em seu ouvido. "Você sabe que meu pai vai querer que você trabalhe na empresa agora, certo? Agora que seu pai está indisponível." "Desde que seja ao seu lado", ele respondeu, "estou disposto a encarar qualquer coisa." "Até reuniões tediosas de segunda-feira?" "Até reuniões tediosas de segunda-feira." E ali, no meio da pista de dança, cercados por pessoas que semanas atrás seriam apenas testemunhas de um contrato empresarial, Ingrid percebeu algo. Às vezes, os melhores amores são aqueles que você nunca planejou. Aqueles que surgem em meio ao caos, que crescem nos lugares mais improváveis. Ela tinha sido obrigada a se casar com Leonardo Ferreira, mas tinha escolhido amá-lo. E ela pensou enquanto ele a girava na pista de dança, aquele sorriso lindo iluminando seu rosto, era toda a diferença do mundo.